Mais um episódio do Vida Saudável e Real. Hoje com a Elis, essa grande terapeuta aqui do Instituto. Que eu tenho o prazer de compartilhar, tá, os meus pacientes. Então ela vai contar um pouquinho do que ela faz, como funciona. Se apresente. Primeiramente, quero agradecer pela recepção e que coisa forte isso que essa mulher falou, hein? Agora tem que ser esse nível aí. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. Esse convite da Dani, eu já estava, agora mesmo estava falando sobre isso, tanto que é importante estar aqui com essa mulher. Obrigada. O meu trabalho aqui dentro é um trabalho voltado para olhar para a história das pessoas, para a história que as pessoas trazem. Desde quando eu me formei terapeuta, eu venho trabalhando com pessoas. Eu nunca fui só... eu venho do corporativo há 25 anos, trabalhei no corporativo e me encantei pela esse lado das emoções, de conhecer histórias, trabalhando a minha própria história. Então não foi algo que eu sonhei para mim. Ser terapeuta nunca foi um sonho, foi a terapia que me escolheu, porque eu fui trabalhar as minhas emoções, fui me conhecer, me autoconhecer, trabalhando no corporativo e ganhei de presente me tornar terapeuta. Era pra ser. Era pra ser, estava escrito. E tem tudo a ver, né, essa história da história. Isso, eu sempre gostei muito de pessoas, de gente, sempre trabalhei nessa área com muita gente. Trabalhei no RH de uma empresa há muitos anos, depois trabalhava com eventos em feiras agropecuárias, grandes feiras agropecuárias, trabalhei com shows. E tava sempre muita gente. E um belo ano na minha vida, acho que foi 2010, comecei a trabalhar as minhas próprias emoções. Chegou aquele lugar onde você fala, eu preciso me conhecer, agora eu preciso autogerenciar a minha história e não só ficar vivendo dessas reações da minha história. Forte isso. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer muitos treinamentos e fiquei muito boa nisso, a ponto assim, de uma época que eu trabalhava na prefeitura, as pessoas falavam assim, vai lá na secretaria tal, conversa com ela vai te ouvir, ela vai te guiar. E eu falei, opa, peraí, eu acho que é aí que... Acho que é missão, né? Assim, a gente descobre a missão. Deve ter sido isso, né? E aí, desses treinamentos pessoais, eu passei a fazer treinamentos de guiança. Comecei a fazer algo mais profissional. E aí isso foi me levando. Quando eu vi, eu já fazia parte da minha vida, já era parte da minha vida. Só que, Dani, eu acho que a vida toda eu fiz isso. A vida toda eu... Só não era profissionalizada, isso, assim, né? Eu acho que eu nasci... Você escutava já as pessoas. A minha própria história, sabe? Depois eu vou contar um pedacinho. A minha própria história já me trouxe para esse olhar do todo, do ancestral, do integral. Eu sempre fui uma pessoa que não fazia sentido para mim uma parte. Para mim só fazia sentido se eu soubesse olhar por cima, sabe? Então a minha missão hoje é ajudar pessoas a desbloquear suas histórias, a trazer à tona, conhecer sua própria história, a mostrar para as pessoas que a gente nunca é aquilo que a gente acha que é, ou melhor, aquilo que a gente tem para agradar ou para ser aquilo que as pessoas esperam que a gente seja. A gente precisa primeiro entender quem somos, sim, de onde viemos, a partir de um ponto de vista seu, quem você é, a partir de um olhar seu. Uma coisa que poucas pessoas hoje fazem. Eu tô sempre querendo fazer algo porque na minha empresa ou no meu trabalho pelo olhar do outro. Ou que as pessoas esperam que eu seja, ou se eu não for isso eu não vou ganhar dinheiro, ou se eu for aquilo as pessoas não vão gostar de mim, ou se eu for isso as pessoas vão deixar de me amar. Eu acho que é o que acontece nas redes sociais, né? Assim, eu vejo as pessoas talvez buscando a felicidade, mas pelo olhar do outro. Né, que eu acho que é o que causa muita frustração, né? Tipo, nossa, eu não sou uma pessoa feliz porque eu não estou fazendo aquilo, mas né, a felicidade é tão única, né, é tão pessoal. Então é isso exatamente o que você está falando. Então assim, é buscar quem eu sou e qual que é o meu olhar, o que eu quero pra mim, o que faz sentido pra mim. Isso, né? E não o que o outro espera que eu seja. Exatamente. Porque se eu não for aquela pessoa descolada, se eu não for aquela pessoa que usa a marca que a pessoa usa, se eu não for aquela pessoa que usa aquilo, mas eles não vão gostar de mim. E aí você acaba realmente nunca sendo feliz. Você sempre vai ser uma máscara.
Você sempre... Não que a gente não deva usar algumas máscaras em alguns lugares, é importantíssimo, né? Vulnerabilidade a gente coloca em lugares onde a gente está segura. Mas não é isso. É sempre estar fazendo aquilo que os outros esperam que você seja. E aí quando você olha para você, você nunca tem valor. Não, e você não sabe nem quem você é, você não se Isso, reconhece. sabe? Que eu vejo que tem muito a ver com a depressão, né? Isso. Você olha e fala, gente, quem é essa pessoa, né? Ela se desconectou completamente. Se você não essência, tivesse né? mais ninguém, se você não tivesse que agradar ninguém, o que você faria só por você ou para você? Se você faz uma pergunta dessa para algumas pessoas, elas travam. Oi? Como assim? Às vezes nem sabe, né? E é isso. E quais ferramentas você usa no consultório para entender tudo isso? Por exemplo, eu sei que tem a constelação familiar. Sim. Então, assim, já conta um pouquinho pra gente o que é de fato a constelação familiar e depois outras maneiras também, outras ferramentas que você usa. A constelação familiar, ela é um código, eu chamo de código, que é muito maior do que são 3 leis sistêmicas, não. Para mim hoje ela é uma vivência, ou seja, ela é uma guiança, sabe? Uma filosofia de vida, podemos chamar assim. Por quê? Porque a constelação familiar, ela é algo que te leva a saber profundamente realmente quem é você, quais são seus traumas, quais são seus bloqueios, o que você faz que te traz algo que não seja bom, mas que também não é seu. Muitas vezes hoje a gente trabalha muito com a epigenética, já vi você falando e trazendo muito, né? A base da constelação familiar é a epigenética, ou seja, o meio, as pessoas... Muda a expressão. O jeito de viver, as pessoas que vivem em volta de você, o que você ouve, o que você repete, o que você busca. Sim. Então, a constelação familiar é isso. O que ela é? Ela é uma viagem para dentro do ser, aonde ela vai te mostrar as repetições do sistema, as lealdades invisíveis. Muitas vezes eu converso com as mulheres, mas elas chegam assim na minha sala, Elis, mas tá tudo certo, né? Todas as mulheres passam por isso, né? E eu falo, nem todas. Você está falando de quais mulheres? Você está falando de algumas mulheres. As que precisam de ajuda também. Isso. E aí ela fala, na minha família. Aí a gente começa a entender o que elas estão dizendo, né? Que é o quê? Que são repetições. Que são repetições, que elas às vezes, aí eu falo, você está escutando o que você está me contando? Elas falam, não. E aí ela está me contando justamente o quê? Eu não tenho autorização de ser feliz. Então, se eu for feliz, eu não pertenço. Isso. Então, para eu pertencer, eu preciso fazer o que as mulheres da minha família fazem. Isso quando tem consciência, porque às vezes não entende que isso é uma repetição e não entende que isso é ruim. E aí entra mais um pedaço do meu trabalho. Porque fazer uma constelação familiar, ou seja, entrar num campo mórfico, num campo de informações, ou seja, na sua história, na história do seu sistema, na história que você vem trazendo, muitas vezes você entra, porque às vezes se eu perguntar para você, Dani, me conta o nome, talvez você saiba que você é uma mulher integral, né? Mais integrativa. Me conta o nome da sua bisavó. Não, eu sei até das tataravós. Dos tataravós. Tem mulher que não se relacionou com as avós e acha que não é importante saber a história da avó. Então, muitas vezes, ela tá ali repetindo aquela história para ela dar o quê? Um protagonismo e, ao mesmo tempo, dar um lugar para aquilo. Sim. Porque é o que a gente estava falando primeiro. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei de onde eu venho, quais são as minhas histórias, quais são ali a minha raiz... É muito fácil eu tentar entrar na história de alguém e tentar ser aquilo que eu não sou. Porque eu sou papel no vento. Qualquer ventinho que passa, você tá naquele lugar. Mas quando eu sei quem eu sou, quando eu sei de onde eu venho, quando eu digo sim para as minhas histórias... Não, e até para corrigir o que não gostar. Isso é tão bonito, mas isso é tão bonito, gente. Eu falo que quando a gente começa a entender esse processo, eu trago muito isso no consultório. Muito, essa história da família. Tá? Porque eu vejo que tem muitos que trazem dor nessa questão de quando fala da família e também tem aqueles que trazem também força, Sim. né? Mas é importante que as pessoas entendam que independente se foi algo ruim ou não, outro faz parte e ajuda. Faz parte. Né? Porque aquilo que foi bom vai ajudar no hoje, mas aquilo que foi ruim também vai ajudar você saber que não quer aquilo. Isso, que não quero mais então, isso. eu acho que essa história é algo que eu tô trazendo muito.
Nas redes sociais eu tenho falado bastante isso e vejo que as pessoas às vezes até assustam e falam assim, nossa, que profundo isso, né? Que profundo isso que você tá falando, assim. Às vezes com uma falta de família, eu falo, gente, família é muito mais do que... Às vezes a gente posta alguma coisa de família, não no sentido assim, família perfeita. Não, muito longe disso. Mas assim, é o que eu falo muito, essa história do honrar, que as pessoas não entendem. Sim. E às vezes as pessoas me chamam, quando eu coloco isso, as pessoas me chamam às vezes no direct e falam assim, mas nem sempre a gente tem o que honrar. Eu falo, não é isso. Entende? Que você vê que as pessoas confundem. Então, as pessoas que às vezes não tiveram boas experiências, né? Que tiveram traumas ali com alguém da família, elas acham que o honrar é... Não, eu preciso esquecer que eu tive. Isso. Eu tenho que esquecer que eu tive essa pessoa, que essa pessoa me fez mal. Mas, na verdade, é trabalhar. E é isso que você faz, é trabalhar para entender isso. E quando a gente faz isso, Dani... a gente está fadada a repetir. Por quê? Porque quando eu excluo algo, ou seja, quando eu encoberto algo que eu não quero viver, eu preciso carregar uma energia. Qual é a energia? A energia de eu não querer. Quando eu não quero, eu tô todos os dias trabalhando isso. E o universo, a gente já sabe que é tudo vibração, né? Isso aí já foi confirmado, né? E o subconsciente fica ali, tudo é energia. Então, se eu tenho dentro de mim algo que eu preciso estar presente, que eu não quero, não quero repetir. Gente, mais cedo ou mais tarde, pode ser agora ou no final do dia. Você vai fazer isso, sabe por quê? É o que você está vibrando todo dia. Por isso que é uma das leis tão importantes da constelação familiar. Porque essas leis que o Bert Hellinger, que é o grande organizador disso tudo, porque ele também não criou isso. É bonito ver que ele não criou tudo isso. Desde quando o mundo é mundo, a constelação familiar, ou seja, o reposicionamento familiar existe. Sim. É a base de toda a família, né? O lugar, a ordem, a consciência de pertencimento. E a consciência do quê? Do dar e receber. Se quer, às vezes, a gente não consegue receber um elogio. Se quer, às vezes, eu justifico, nossa, como você tá linda. Nossa, mas é tão antigo. Ou, mas tão, né? Então, o que eu estava te falando ali, para não perder o raciocínio, é o quê? Vem a segunda parte do meu trabalho. Porque não é ali você fazer uma constelação e descobrir, talvez, algo do seu sistema. Por exemplo, eu vou descobrir que eu tenho alguém a mais para incluir. Eu vou descobrir que o meu avô teve um caso fora da família. Eu vou descobrir que eu tenho um tio. Eu vou descobrir que a minha mãe perdeu um filho. Quanto que é importante quando você descobre uma perda no sistema? Por quê? Porque se você vem antes, se você vem depois dessa perda, você está fora do seu lugar. Ou seja, essa criança que muitas vezes foi esquecida ou deixada ali pela dor. Ninguém deixa de falar de alguém que não ficou porque não quer. Sim. Deixa de falar porque é muito dolorido. E aí eu tô num lugar errado. Porque se a gente for contar quantas gestações a minha mãe teve. Minha mãe teve 2 gestações. Tá, e qual você é? Sim, então eu sou a segunda, porque a primeira gestação da minha mãe ela perdeu. Ou talvez ela nem sabe que perdeu. E é tão interessante que a constelação familiar, eu falo assim, ela é muito abrangente? Mas se você não tiver também uma consciência, um trabalho no que vem depois, ela se perde. Porque não é só você ir num campo de constelação familiar e entender algo seu. Você vai entender, você vai ver, você vai mudar. Mas se você não começar a fazer o diferente, ou seja, se permitir, começar a criar um novo hábito, ela vai funcionar? Vai funcionar. Por quê? Porque uma vez que você viu aquilo, não tem jeito de desver, né? Sim. Mas talvez não vai ter aquela força que a gente chama. Por quê? Porque por mais que você sabe, você continua fazendo a mesma coisa. Sabe? Às vezes eu vejo assim, as pessoas falando, Elis, faz sentido pra mim agora, porque antigamente eu achava que era culpa do meu pai. Agora eu vi que não é culpa do meu pai, é culpa do meu avô. Aí eu falo, não é culpa do seu avô, é só as histórias como são. As histórias só são as histórias como são, nós só precisamos entender. Por isso que a primeira lei, que é a lei de pertencimento, ela é tão bonita de se vivenciar. Por quê? Porque quando eu sei que eu sou pequena, quando eu sei que antes de mim vieram os maiores, ou seja, meu pai, minha mãe, e que eu sei que esse é o meu lugar certo, que é um estado de consciência, esse é o lugar certo, eu não estou preocupada em salvar os meus pais. Mas muitas vezes nós entramos nesse lugar de salvadora, né? Eu vou salvar os meus pais. Por quê?
Porque nós passamos por cima da segunda lei. Qual que é a lei? A lei da ordem. Como é que alguém que veio depois, que recebeu a vida, vai tentar salvar os pais? Ou seja, por que eu estou salvando os meus pais? Só por um motivo. Porque eu não dou conta de lidar com a dor deles. Então eu tento, às vezes, para não sofrer, eu tento fazer algo para os meus pais, mas o sofrimento é meu. Por quê? Porque eu não sei aceitar a dor das pessoas. E você nota que as pessoas têm resistência, por exemplo, das pessoas falarem assim, não, assim, que você sente que a pessoa não estava preparada para aquilo? Deve acontecer. A maioria das pessoas, Dani. Porque às vezes elas querem um tratamento, mas na hora que você começa a mexer ali com a ferida, né, eu sinto isso aqui. A maioria delas. A maioria delas. Por quê? Porque eu quero aquilo, só que eu não quero passar pelo processo. É como se eu quisesse que fosse alguma coisa assim mágica. Sabe, eu quero vir fazer e agora? O que eu quero? Não, agora eu quero que aconteça. Tá, mas e o que você está disponível? Não, mas eu não quero isso. Porque o processo é dolorido. Eu noto alguns pacientes já aconteceram assim. De falar, não, mas eu já passei, eu já superei isso já tá resolvido, isso é um assunto, qualquer assunto que mexeu com o emocional, né? Que trouxe uma vida inteira atrapalhando ali, peso ou qualquer outra situação. Não, mas isso já tá resolvido pra mim. Uhum. Isso já fiz terapia, isso já tá resolvido. E eu não entendo por que eu ainda não estou bem. E aí entra aquela questão que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com o inconsciente, o subconsciente. Porque assim, parece, a impressão que eu tenho é que a pessoa, ela trabalhou essa parte, né, da consciência, ela entende que aquilo realmente não faz parte mais da vida dela, que ela precisou, né, se livrar desses traumas, tudo, e ela até conseguiu fazer isso, mas de forma consciente. E aí é onde às vezes ela tem ainda pesadelos, onde ela sonha ainda. E aí quando eu pergunto muito sobre sonhos, dependendo da situação no consultório. E eu vejo que as pessoas, não, eu sonho muito ainda com isso. Eu falo, olha, então você, na verdade, conscientemente você acha que resolveu, mas você não contou ainda pro seu subconsciente. Isso é muito interessante. E eu já vi profissionais que falam da história de conversar, às vezes, com a criança que tá dormindo, né? Para tentar que esse subconsciente, né? Que essa criança entenda, por exemplo, o amor dos pais, algo do tipo. É interessantíssimo você trazer isso, porque isso é uma verdade. As pessoas trabalham isso sim na mente. Sim. Elas organizam, ou seja, elas entendem. Só que tem uma dificuldade. Por quê? Porque existe um espaço entre a mente e o coração. Entre o saber organizar cognitivamente e o saber sentir. E aí, isso é que é a dificuldade. Por quê? Porque eu sei cognitivamente, como você diz, conscientemente eu sei, mas eu não quero sentir. Mas então eu não quero acessar. Quando eu faço isso, eu fiz uma parte do trabalho. Porque a parte maior do trabalho é sentir. É voltar naquele lugar, entender aquilo, mas quando você voltar naquele lugar, ou seja, da nossa criança interior, aquilo vai doer, mas não vai doer mais como era. Eu conto para os meus clientes assim, ó, você quando foi criança, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Quando a gente ia numa loja que tinha no centro da cidade, a gente era criança, lá tem uma escada rolante. Na minha época era o máximo que a gente ia quando era criança. E quando eu ia lá, Dani, a escada rolante era gigante. Depois que eu casei, um dia eu fui com as minhas filhas lá e eu cheguei lá e eu achei... Eu pensei, era essa a escada? Então é assim que funciona muitas vezes os nossos traumas e os nossos bloqueios. Quando a gente é criança, elas são gigantes, porque para uma criança, às vezes um pequeno trauma é gigante. Um grande trauma, então, é gigantesco. Nossa, e você fica tentando não voltar naquilo, por quê? Porque a sua mente fica te protegendo, porque é uma proteção que ela faz e é maravilhosa quando ela faz isso. Só que tem uma hora que eu tenho que falar, opa, peraí, eu vou experienciar aquilo, eu vou voltar, eu vou lá naquilo. Só que quando você chega lá, tem uma terapia que eu uso no meu consultório que a gente chama reprocessamento de memória. Ou seja, o que eu faço? Eu levo essa pessoa de novo, muitas vezes até no útero da mãe. Por quê? Porque ela precisa entender o que passou lá. Ou seja, essa adulta está fazendo uma viagem para o passado para entender o que passou com aquela criança. Ou seja, nós estamos reprocessando essas memórias. Eu chamo de atualizações de memórias. Quando a gente faz isso, a gente faz esse movimento que a gente aqui muitas vezes não quer fazer, que é o quê?
corpo e alma. Por isso que eu falo que é muito importante o trabalho integral, ou seja, corpo, alma e espírito, tem que trabalhar junto. Né? Por isso que eu acho que faz sentido no que você fala e faz sentido nossas se encontram. Eu até vou, já que você tocou nesse assunto, eu tenho muitos pacientes. A gente tem, né, muitos pacientes em comum e tem me ajudado, assim, já quero até te agradecer, porque tem me ajudado muito aqui. Porque, assim, realmente é isso que eu penso, né? É isso que quando eu criei o Instituto, foi pensando nessa história do integrar. E como é importante a gente entender que não é só corpo e mente, né? Então, essa história da gente tratar o espírito, né? Essa parte espiritual, hoje eu vejo isso que é um tema muito estudado pela ciência, né? Pela medicina. Porque realmente ficou ali faltando algo, né? Que eles estão percebendo o quanto é importante. A questão do perdão, né? Quantos estudos não estão sendo mostrados hoje da importância do perdão para a saúde? Sim. Né? Então, como que isso impacta no corpo, né? Exatamente. Então isso tem me ajudado muito e eu sempre busco isso. Não é todo paciente que está preparado para isso, mas eu sempre, quando eu identifico, né? Eu encaminho para você e tento explicar a importância disso, porque senão fica ali aquela coisa... Eu vejo que o paciente, ele dá uma melhorada, assim, quando ele trabalha a saúde física e mental, mas chega num ponto que parece que aquilo não dá sequência. Ele vira e mexe, parece que ele volta. Por quê? Porque ainda tem traumas, né? Ele ainda carrega ali medos, ele carrega ali essa história do perdão, que assim, gente, se as pessoas soubessem como é importante a gente tratar essa história do perdão e do quanto é difícil, né? Sim. O quanto eu classifico isso, acho que é a parte mais difícil de tudo. E você sabe por que é difícil, Dani? Porque quando nós somos crianças, nós temos a necessidade de pertencer aos nossos pais. Primeiro, uma criança até 13 anos, o grande herói da vida dela, o grande heroína da vida dela é o pai e a mãe. E aí, quando essas crianças não recebem desse pai e dessa mãe esse olhar que elas querem, esse olhar de atenção, esse olhar de validação, esse olhar de... que a mãe... Porque as pessoas hoje estão confundindo, né? Eles estão trocando esse negócio do não para um filho, né? Com essa alta permissão. E quando a gente passou por isso lá atrás, o que ficou preso na gente? Aquele negócio do eu não sou tão boa. Porque a criança, ela nunca deixa de amar pai e mãe, por mais difícil que esses pais são. Talvez uns pais que aprenderam a criar batendo, sendo agressivos, às vezes verbalmente. A criança não deixa de amar o papai e a mamãe. A criança deixa de se amar. Ela começa a entender que ela que não é tão boa. O problema tá com ela. Que o problema é dela. Porque se ela fizesse o que o papai falasse, se ela fosse tão boa quando aquele que ele compara ela... Entendeu? Ela também seria amada. Então eu só não sou amada porque eu não sou boa. Eu só não sou amada porque eu não faço o que a minha mãe pede. Eu só não sou amada porque a minha mãe fala que eu sou desobediente. Eu só não sou amada. E aí eu vou guardando isso e eu vou achando que eu tenho raiva de alguém. Eu tenho de mim mesma. E autoestima. Autoestima. Aí eu não tenho perdão, não consigo perdoar. Eu me torno uma pessoa que sou muito cobradora de mim mesma, porque a maioria das pessoas, você vê que elas se autocobram muito. Sim. Né? Essa perfeição de hoje em dia, de ter medo de errar, do bullying. O bullying é visto hoje como algo, né? Então, a criança deixa de amar ela mesma. Então, isso que você falou faz tanto sentido, mas tanto sentido, por quê? Porque esse auto-perdão é o mais importante. Você quer ver uma coisa que hoje em dia eu vejo aqui no consultório e que, assim, vejo na rua, também vejo muito isso acontecer, que é uma judiação. Eu até escutei esses dias alguém comentando que as crianças de hoje não querem se expor tanto. Lógico que, assim, que sempre aconteceu de uma criança não gostar de foto, né, de família, aquelas coisas que são normais de criança, mas eu vejo que isso tá muito repetitivo, assim. Você vê que as crianças... elas não querem aparecer, elas não querem tirar foto, elas estão cada vez mais básicas no sentido até de se vestir. E eu venho analisando isso, claro, né, não é minha área, não estudo propriamente isso de fato, mas eu acabo estudando muito comportamento. E eu entendo isso como uma autoestima baixa, porque eu acho que a rede social tem cobrado tanto, né, e que essas crianças talvez não queiram se mostrar, porque estão sempre achando que são menos, né,
que estão inferiores àquelas que estão aparecendo na rede social. Então, assim, você acha que isso faz, você tem visto isso no consultório, isso faz sentido, assim? Muito, muito. Isso é o que eu mais gosto de trabalhar, principalmente quando eu tô trabalhando com as mães. Às vezes as pessoas me procuram, Dani, e falam assim pra mim, nossa, Elis, você trabalha em terapia integrativa, você atende meu filho? Eu falo, não, mas eu atendo a mamãe e o papai dele. Por quê? Porque eu não acredito na terapia para criança quando o pai e a mãe não estão trabalhando. Porque vai fazer uma diferença? Vai fazer uma diferença, mas é tão pouco, Dani. Por quê? Porque não tem um trabalho em conjunto. Então, eu acho o seguinte, se nós somos continuação, né? Subsistema de um sistema e nós trazemos do nosso papai e da nossa mamãe. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha que interessante que você falou. Então, se o meu papai é azul, a minha mamãe, meu papai é azul, a minha mamãe é amarelo, pode ser que eu cresça ouvindo da minha mamãe que o meu papai algumas vezes não é tão bom. Ou eu escuto do meu papai, muito pouco, isso eu não tô... às vezes as pessoas acham que é uma defensiva, mas não é. Nós mulheres somos muito mais emocionais e a gente sofre muito mais com perdas, com traições. Pelos hormônios, né? Nossos hormônios são diferentes. Aí, tá vendo? E esse negócio de que todo mundo é igual, eu não concordo, até o meu estudo não deixa, porque somos seres diferentes. Sim, concordo. Né? Simplesmente por sermos femininas. Até os objetivos. Isso, e até os objetivos. Eu chamo isso de essência primária. A essência primária nossa é uma do homem do outro, então, até pelos hormônios. Então não tem esse negócio de somos iguais. Não somos. Podemos ser parecidos, mas iguais nunca. Então, o que essa criança, eu vejo essa criança, ela quer? Muitas vezes por lealdade, por ser ensinado, porque foi aprendido. Muitas coisas que eu destruí e descriei na minha vida, Dani, é porque foi aprendido. Eu aprendi assim. Então eu falei, mas peraí, isso é meu? Não, peraí, isso não é meu. Eu aprendi assim com a minha avó, com a minha mãe. Peraí, o que a Elisângela faria? Se eu pudesse fazer uma escolha? Aí vem esse lugar. O que é meu? O que é a partir de mim? Opa, mas a partir de mim ninguém vai me ver, ninguém vai gostar de mim. Então eu fui treinada para ser gostada, para ser amada. E aí muitas vezes eu fui assim também. Eu quis ser amarelinha como minha mamãe. Muitas vezes eu quis ser assim, igual a minha mamãe, igual a minha vovó. Por quê? Porque o meu papai não era tão bom. E aí eu levo um monte de crença enraizada de uma relação que é da minha mãe, única e específica da minha mãe. E aí eu levo isso como tudo é igual. Não, não é. Essa história, pode ser as histórias muito parecidas? Claro que são muito parecidas muitas vezes, mas se a gente parar para pensar, Dani, pensa, olha quem eu sou. Eu nunca fui amarelinha, gente. Eu sempre fui verdinha. Por quê? Porque a mistura desses dois, pega o azul e mistura com o amarelo, olha quem sou eu. Eu sou um ser único. E é lindo isso, né? Lindo! E aí eu posso ser quem eu sou. Eu olho e falo assim, mamãe, eu sinto muito pela sua dor. Papai, eu sinto muito pela sua dor. Eu, para ser quem eu sou e olhar no espelho e gostar de ser verde, eu preciso entender que eu sou a melhor coisa que aconteceu, que é a mistura de vocês dois. É lindo isso, gente. Eu até emociono, porque eu acho isso lindo e importante. E assim eu posso ser quem eu sou. Por quê? Porque aí eu não deixo... Tá vendo porque eu te falei que eu deixo de gostar de mim? Por quê? Porque se eu não tô fazendo o que a mamãe quer, eu deixo de gostar de uma parte minha que vem da minha mãe. Se eu não tô fazendo o que o meu papai quer, eu deixo de gostar de uma parte minha que vem do meu papai. Mas eu não sou nenhum dos dois, mas eu sou a mistura dos dois. E aí eu só posso ser quem eu sou quando eu aceito quem os meus pais são. Sim. Mas como é que uma criança de 7 anos faz isso, de 5, de 4, de 3? Até ela entender isso, ela já vai estar lá na terapia, lá na frente, já vai ter passado por muitas coisas. E muitas vezes, o que eu vejo as pessoas excluindo, como você disse aquela hora? Não, Elis, mas eu não quero mais viver, chega, eu quero esquecer. Mas não é Eu assim, falo, todas as vezes que você quer excluir algo, que você não enfrenta isso, eu diga. Porque se você pedir um Uber aqui agora, pra mim, a gente vai falar o quê? Você vai saber, talvez, o lugar que você quer ir, não é? Né? A gente vai colocar lá primeiro. Mas se você não souber onde você está, como é que o Uber vai vir te buscar? Você sabe onde você quer ir, porque a gente foi treinado para isso o tempo todo. Mas onde eu estou?
Se eu não souber onde eu estou, nós não vamos sair do lugar. Não, mas a gente quer ir ali na rua Santos Dumont. Mas que rua que nós estamos hoje? E é isso que eu falo, se você não souber quem você é, aonde você está, o que está acontecendo com você aqui, você não vai em lugar nenhum, você vai se enganar o tempo inteiro, sabendo, falando, mas eu sei onde eu estou indo, eu sei onde eu quero ir. Mas se você não souber onde você está, se não é um ponto de partida, você vai sempre estar meio perdido, meio não sabendo. Isso faz diferença para o futuro nosso, né? Bom, eu trouxe a Elisângela para um protocolo meu de longevidade saudável, exatamente por eu sentir a necessidade desse paciente ter algo a mais, né? Dele tratar ali comigo a parte física, a parte mental, que eu também ajudo, mas também essa parte de saúde espiritual. E por isso, no protocolo agora de longevidade que estou lançando, a Eli está comigo. E eu estou muito feliz porque isso vai trazer muito sentido, tá? Para essa questão da longevidade. Porque a gente quer... Eu falo assim, gente, todo mundo quer... O que é hoje? O que todo mundo está querendo hoje? Por que está todo mundo buscando ser saudável? Não é só porque quer a parte estética, né? A casca bonita. Quer longevidade. E longevidade saudável. Não adianta a gente viver muito e a gente não viver bem, né? E é o que proponho nesse protocolo de longevidade saudável, da gente conseguir viver bem por muitos anos, e não tem como se a gente não trabalhar todas essas dores, todos esses traumas. Então, assim, até conta um pouquinho, assim, no que as mulheres, por exemplo, na menopausa, a pessoa que está acima do peso e né, não se reconhece ali, quer dizer, não tá gostando do físico, né? Como isso é interligado, o que a gente pode ajudar? Vamos contar um pouquinho desse protocolo, o que esse paciente pode ser ajudado em relação ao seu acompanhamento. Primeiramente, fazer isso que eu acabei de mostrar aqui. Aceitar a gente como a gente está, como a gente é. Aceitar de onde a gente vem, as histórias que a gente fica tentando não contar pra gente mesmo, né? Porque o seu protocolo vai ajudar? Vai ajudar. Mas você vai conseguir ficar nele, né? Você Exatamente. vai conseguir ficar nele? Por quê? Porque muitas vezes esse peso, essa força que a gente pede, já viu que mulher pede tanta força? A gente pede, ai meu Deus, me dá força. Gente, a gente não precisa pedir força, porque força a gente precisa estar, né, para defender o quê? E muitas vezes esse corpo que a gente não gosta, esse sobrepeso, tem muito a ver com as histórias do passado. Primeiro, em proteção. Depois, para não ser abusada. Quantas mulheres foram abusadas indiretamente? E a gente fica nos fechando através dessa gordura, essa gordura que muitas vezes, Dani, a gordura quer dizer, se eu tiver feia, ninguém me acessa. Ou, nenhuma mulher da minha família foi vista como bonita. Por quê? Porque se fosse bonita, se fosse elegante, eu ficaria diferente das mulheres que nunca puderam sair da cozinha, que nunca puderam sair, sabe, daquele lugar. A gente fala assim, o que fica atrás, sabe? O que está ali atrás do que é grande. Ou seja, muitas mulheres acham que o que é grande é o homem, né? Sim. E aí, o que eu vejo? Eu vou te dar um exemplo de uma mulher que eu trabalhei com ela e era o seguinte. A mãe dela só viveu até os 40 anos. Depois dos 40 anos, a maioria das mulheres da família dela tinha morrido. Ela e mais 4 primas eram as mulheres da família. Só os homens ficavam vivos. Dava 40 anos, as mulheres tinham um problema, as mulheres tinham uma dor e sempre ou morria de infarto ou morria em cirurgias. E aí o que aconteceu? Ela era uma mulher que já trabalhava muito, já conhecia muito a história dela. Então ela vinha trabalhando, honrar essas mulheres, poder viver além do que essas mulheres viveram há muito tempo. Então quando ela veio para o meu consultório, a primeira constelação que a gente fez dela, ela falou assim para mim, Elis, mas será que eu vou conseguir viver após os 40? Aí eu falei para ela assim, qual é o seu medo? Ela falou, nenhuma mulher na minha família tem permissão de viver. Por quê? Porque aos 39 anos, a tataravó dela foi assassinada. Por quê? De ciúme.
A tataravó dela se apaixonou, foi viver um grande amor e foi embora. E aí daí pra frente, nenhuma mulher era feliz e nenhuma mulher podia o quê? Casar por escolha. Então ela estava presa numa dor que ninguém nunca falou. Por quê? Ela só foi continuando Ela foi repetindo. só continuando, repetindo. Então o que acontece? Essa mulher era uma mulher que tinha 122 quilos. Olha pra você ver onde está a dor dela, a proteção dela no corpo. Era uma mulher que tinha vontade de viver, mas quando pensava em viver, se auto-sabotava. Qual era o grande passatempo dela, o grande prazer da vida dela? O primeiro e único, que era o quê? Comer, a nutrição. E quando essa mulher veio e eu falei para ela, aconteceu alguma coisa com a sua tataravó, porque a gente só está acessando uma ancestralidade sua muito grande. Tem muita dor, tem muita morte aqui. Ela falou assim, olha, eu tenho ainda uma pessoa que conhece muito da família, que é um tio meu, que ele tem uma energia super feminina. Inclusive também tem muito problema com isso, porque não pode ser quem é. Eu vou conversar com ele. E aí ela marcou uma segunda sessão. Elisa, eu preciso te contar uma grande coisa. Isso que você falou é muito verdade. Como é que você sabia? E quando a gente abre esse campo, Dani, é tão engraçado que muitas vezes as pessoas falam assim, como que você sabia disso? Eu falei, eu não sabia, foi você que trouxe. O campo só mostrou que você trouxe. E aí essa mulher, toda essa gordura, tudo isso, todo esse não amor que ela não se permitia, era pra honrar essa tataravó. Então tinha 3 gerações de mulher que aos 40 anos, antes de ser morta, elas mesmas se matavam para não viver. Isso é muito forte, né? Forte. E você vê, nossa, como deve ser difícil você chegar nesse ponto com uma paciente, né? Dela estar disposta a entender isso e como eu falei, né, no começo, mexer nas feridas. E sabe quanto essa mulher tem hoje de peso? Adivinha? 74. Maravilhoso. Fez 2 cirurgias, tá linda. Vive assim, ó. Porque se permitiu. Se permitiu. Foi buscar ajuda, não só ajuda física, mental e também espiritual. Então é uma mulher que honra realmente, honra fazendo diferente. E não é melhor que ninguém, é só diferente. Honrando, né? Isso. É o que a gente falou no começo. Honrar não é você esquecer o que é ruim, né? E só lembrar e exaltar o que foi bom. Né? Mas o nosso inconsciente entende por honrar fazer igual. O nosso consciente acha que se estivermos fazendo diferente, isso nos dá um peso de consciência, porque é o contrário do que parece ser. Estar com a consciência leve, muitas vezes, não é fazer o que o nosso sistema quer que nós façamos. Isso daí é obediência, a gente tem que ter sim, mas tem fase para ser obediente. Eu sou obediente no meu primeiro, segundo, até meu terceiro setênio. Por quê? Porque eu tenho que obedecer àquele que cuida de mim, aquele que está me guiando, aquele que está me levando para um lugar que a gente chama de pais, tutores. Mas chega uma hora na vida que eu tenho que respeitar, sempre vou respeitar os meus pais. Eu não obedeço mais os meus pais. Eu ando de acordo com aquilo que é bom para mim. Então, não é mais sobre obedecer. Então, a consciência leve não é aquela que faz você repetir a história do sistema. Consciência leve é aquela que te faz bem. Só que a consciência leve que te faz bem, muitas vezes te faz até consciência pesada. Por quê? Porque se eu tô feliz, se eu tô alegre, se eu tô vivendo uma história diferente da minha mãe, quantas mulheres falam pra mim, mas eu não posso chegar na casa da minha mãe e falar isso? Eu, por quê? Não, porque minha mãe vai achar um absurdo eu viver essas coisas e ela não viver. Tá vendo? Era pra estar leve, era pra estar tranquila, era pra falar, uau, eu vou viver isso. E você tocou num assunto que eu acho que talvez mais ajude aqui no consultório. Eu vejo muitas pacientes, que eu te falo, que às vezes fica faltando ali, é uma paciente, tanto homem quanto mulher, vai melhorando e depois recai, né? Porque não trabalha essas questões ali, dos perdões, inclusive da família, que eu acho que o maior aprendizado nosso, eu sempre tive isso comigo, o maior aprendizado está na família. Sim. Né? Porque eu acho que amigo, o que ele te faz ali, você foge, isso aqui não serve pra mim, não quero, né? A rasteira que ele der, alguma coisa que ele te falar que você não gostar. Agora, a família, às vezes, é onde ali você vai passar a escutar coisas que você não quer, né? Você vai ter que lidar com sentimentos. E eu vejo isso, assim, todo santo dia no consultório. E aí eu falo muito, você precisa trabalhar isso, porque, assim, você vê que isso tá travando a sua melhora, a saúde. Então, se a gente pensa em longevidade, pensa em saúde integrada, a gente precisa lidar com essa parte que muita gente às vezes não lida, né? Essa parte mais profunda de medo, exatamente. Insegurança. E entender que às vezes
é a sua mãe, o seu pai, a sua avó, lida com você daquele jeito, e você tem a mudança do olhar. Isso é tão importante quando você vem e trabalha essa paciente para mim, que a paciente ela muda o olhar, né? Ela vai olhar às vezes para a mãe, para a avó e falar: ai, tá tudo bem ela ser assim. Isso. Ela tem uma história que chegou até aqui. Ela tem motivos de ser assim. Isso não significa que eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, e será que não é aquela história que ela passou, que é justamente a história que ela tá mostrando que eu não preciso viver? Além de me dar a vida, essa mulher ainda tá me mostrando que eu não preciso mais viver. Mas sabe o que acontece? Às vezes a paciente fala assim pra mim assim: mas ela bate muito de frente comigo, entende? E talvez, e ela fala, parece que ela quer realmente, é consciente, ela quer me irritar. Eu falo, não. Na verdade, ela queria muitas das vezes o que você está vivendo, essa liberdade que você está vivendo, que ela não pôde viver. E aí você vai ter, olha como muda tudo. Então você vai ter um olhar agora diferente, né? Um olhar carinhoso para essa história. Tipo, poxa vida, ela queria, mas ela não teve essa oportunidade. Então, ao invés de raiva, eu vou mudar a maneira de lidar com ela. Ao invés de eu bater de frente, né, estimular mais ainda, não, olhar com carinho. Porque, gente, isso faz uma diferença para depois você guiar a sua história, né, com essa libertação. Né? É porque inconscientemente, Dani, se eu concordar com uma história passada, é como se eu tivesse que repeti-la. Eu não consigo olhar pelo ponto de vista que a história da minha avó, a história da minha avó, a história da minha mãe, a história da minha mãe. E a minha história é minha história. Quando eu sei qual é a minha história, quando eu sei... Porque qual que é o problema de falar, minha mãe é assim, eu sou assim. E eu vou dizer sim para minha mãe, mesmo não concordando com ela. Porque o tempo e espaço que a minha mãe viveu, ou forma pensamento que a minha mãe teve, realmente foi de um lugar onde aqui para nós hoje é totalmente diferente. Sim. Então, parece que eu preciso mudar a minha mãe para eu ter autorização de viver aquilo que eu acho que é bom. Então, é nessa hora que eu acho que a gente atropela, querendo ser muitas vezes pais dos nossos pais, querendo ensinar para os nossos pais e fazer com que eles andem na mesma toada que a gente anda. E eu acho que não. É entender que naquele tempo, naquela história, foi necessário para que hoje podemos estar aqui vivendo o que nós estamos. Né? Porque é verdade, muitas pessoas morreram. Né? Quantas pessoas não morreram para desenvolver uma vacina? Quantas pessoas não tiveram que passar por protocolos difíceis para a gente estar aqui hoje? Não precisa ir muito longe, a gente vai nesses novos descobertas que estão tendo hoje. E teve pessoas que precisaram passar por isso para chegar até aqui. E quando chega até aqui, a gente olha para isso e a gente precisa fazer o quê? Aceitar. E não é aceitação assim sobre certo e errado, bom e mal, não é sobre isso. Entender. É sobre acolher e se dizer, foi assim. E agora o que eu faço com isso? Porque não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não é sobre o outro, é sobre você. Gente, maravilhoso isso, né? Muito bom. Meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa e eu sou muito, muito grata de você estar aqui comigo. Eu também. Tá? Nós vamos marcar várias outras Eu quero conversas. te contar uma coisa que você não sabe, mas quero contar pro pessoal. Meu Deus, que medo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mesmo com a terapia integrativa, um dia eu vim aqui nesse lugar. Tinha uma loja aqui, logo no começo, eu acho, uma loja que chamava... Ah, tá bem no comecinho. Isso, bem no comecinho. Sim. Eu vim aqui nessa loja comprar e eu entrei nesse espaço. E aí eu falei assim, pra mim, um dia eu vou trabalhar nesse espaço. Olha isso, gente. Eu não Gente, sabia. Há 10 anos atrás eu pisei aqui. Eu não e eu sabia declarei disso. aqui dentro que um dia eu ia trabalhar aqui. Nossa, gente, que coisa mais linda. Graças a Deus você fez isso. Que ótimo pra mim e pros pacientes. Tô feliz mesmo. Também eu não sabia tô. disso, de verdade. Então que você fique muitos, muitos anos aqui com a gente. Obrigada. Viu? Vai fazer muita diferença, de verdade. Já faz, né, Dani? Porque tem você nos ensinando aqui que a Dani, ela é líder mesmo, é aquela que, né, Dani, que leva a gente. Eu acho tão bonito isso. Eu preciso trabalhar essa história do elogio, tá? Porque você falou uma coisa assim, não é que eu não aceite elogio, né? Mas eu tenho esse costume de não, né, você falando e eu tô aqui já assim, não, eu não sou tudo isso. É sim, você sabe que é. E pode falar que é. Vamos lá, tá juntinhos vamos lá, agora. juntas vamos falar. Tá. Vamos falar pra isso. Porque a Dani, eu vim aqui, gente, eu não sou de gravar, eu também tô trabalhando isso. E a Dani que hoje me deu essa força, mas ela é essa líder.
E é difícil, Dani, eu já trabalhei em tantos lugares que é difícil ter esse tipo de liderança que você tem, que você vai na frente guiando, vai na frente falando, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. Obrigada por isso. Eu tenho certeza que eu estou falando em nome de todo o Instituto. Ai, certeza. gente, por essa eu não esperava. Olha só, então, vamos trabalhar isso, tá? Vamos. Porque eu nunca acho que eu sou isso. Eu sempre acho que eu tenho que melhorar muito, tá? Mas que bom que eu tenho passado isso, tá? Eu falo que todo mundo nesse mundo está em processo de aprendizado e o que eu puder ser uma líder melhor, eu vou ser. Já é.